Boa noite, Lorena. É um prazer muito grande te receber aqui no nosso grupo de estudos em literatura maranhense, o GELMA, nessa nossa mesa redonda já tradicional, né? Diferentemente da academia, nós temos tradição nesta reunião de quinta e nas nossas mesas redondas de fim de mês, né? Nos últimos 2 anos já, né? Um pouquinho mais de 2 anos, nós temos nos reunido aqui durante as quintas para conversar um pouco sobre literatura maranhense, e em especial as últimas quintas do mês, para receber um convidado que vai falar um pouco sobre o seu trabalho e nessa outra atividade que nós temos, nesse outro objetivo que nós temos, que é de dar vazão e colocar no YouTube a cara de todos os autores maranhenses, o máximo de autores maranhenses contemporâneos que a gente puder. Bom, eu não preciso me apresentar para a Lorena, nem Lorena se apresentar para mim, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Desde 2000, e vai fazer 10 anos que a gente se conhece, né? Desde 2013. Somos companheiros da luta árdua da graduação de letras, essa luta árdua e satisfatória, né? E eu vou apresentar aos nossos companheiros de grupos e convidados que não conhecem quem é a Lorena. A Lorena é autora de ficção e membro fundadora da Associação Maranhense de Escritores Independentes, AMEI. Também nós estivemos juntos nessa empreitada, né? É autora de La Lune e Le Soleil, romances que integram a futura trilogia de romance intitulada O que Não Se Pode Esconder. Fez letras, licenciatura em português, inglês e literatura na Faculdade de Santa Fé. É especialista em ensino de língua inglesa pelo Instituto de Ensino Superior Múltiplo e em literatura brasileira pela Faculdade de Santa Fé também. Integrou a equipe do Clube de Leitura Meiler de 2019 a 2021, empreitada que nós também estivemos juntos até pouco tempo. É preparadora e revisora de texto da Fundação Editora Unesp, Universidade do Livro, 2022, e é vencedora em segundo lugar do Prêmio Gonçalves Dias de Poesia de 2020, que é o prêmio promovido pela AMEI. E antes de passar a palavra à Lorena, essas reuniões sempre servem para a gente contar histórias de bastidores, né? E de publicizar as histórias que são privadas desse tipo de conversa que o Dino gosta muito, né? As anedotas. E eu lembro que já nos idos de 2013, 2014, não vou lembrar a data, a gente conversando lá pela faculdade, o nosso grupinho, que tinha especial carinho por um poema, por um soneto que começava com a vaidade, Fábio, este soneto maravilhoso. A gente conversando sobre a faculdade, enfim, sobre as nossas vidas, e a Lorena me disse que escrevia, né? Não só me disse que escrevia, mas disse que tinha já um romance pronto. E aí, na época, eu já tinha escrito alguma coisa também, e não levava... Como geralmente acontece, né? A gente começa a escrever e não leva muito a sério o que a gente escreve, né? A gente começa pela vontade de escrever, pelo amor à escrita, e acaba não percebendo aquilo ali como uma atividade profissional, como né? Como a gente precisa levar. E aí ela dizendo que já tinha escrito o primeiro romance dela, que é o La Lune, eu disse, eu não acredito. E ela foi me contar toda a história de como isso aconteceu, do processo dela com as pessoas que estavam ao redor dela, as amigas, de como que que a visão de cada uma daquelas leitoras ajudou ela a formatar uma ideia de romance. E aquela conversa foi talvez o primeiro start que a gente teve ali de precisamos enveredar nesse campo mesmo de verdade, né? A Lorena já estava, e aí a partir dessa conversa eu entrei também e disse, agora que a gente vai se fazer, e nós estamos aí nessa jornada, nessa última década. Então, Lorena, muito bem-vinda ao nosso grupo, estamos aqui entre amigos, como o professor Dino já adiantou, você tem o tempo para a sua exposição, 40 minutos, para falar sobre a sua obra, falar sobre os autores que você leu, falar sobre aquilo que está no seu íntimo e compartilhar com a gente
todo o seu conhecimento e depois o grupo fica na condição de lhe fazer questionamentos. Eu já peço desculpa antecipada, eu vou precisar sair daqui a pouco, mas eu tenho certeza que Dino cuidará muito bem da nossa convidada. Então, Lorena, muito bem-vinda, o espaço é todo seu. Obrigada, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Certo. Sim. Eu queria, em primeiro lugar, né, depois de toda essa introdução, fico muito feliz de ouvir todas essas palavras de carinho do colega Mauro, e também do professor Dino, com quem eu né, já tive aí uma trajetória no ensino, na graduação, né, e tenho acompanhado desde então, né, o trabalho do professor Dino, e alguns dos nomes que eu estou vendo por aqui, talvez eu já tenha visto, também tenha acompanhado alguma coisa dentro da área de letras. E eu fico muito feliz com o convite, muito obrigada pela oportunidade, e agradeço, principalmente, né, na pessoa do professor Dino, mas também de todos os, né, os aqui presentes que fazem parte do GELMA. Admiro muito o trabalho que vocês desenvolvem e acompanhei alguns dos momentos como esse, né, lá que já estão no YouTube. Eu tive a oportunidade de ver alguns e é um debate muito enriquecedor, assim, eu fico muito feliz de poder estar agora aqui na posição de falante, né, não só de ouvinte dessa vez. Bom, gente, eu vou começar aqui a compartilhar os slides que eu preparei para a gente ter uma visão um pouco mais, né, ter um recurso visual um pouco mais interessante, assim, para a gente conduzir aqui essa conversa, tá? Eu vou abrir no PDF porque meu PowerPoint está um pouco impossibilitado aqui no momento. Mas a minha fala de hoje, né, como foi divulgado, trata da escrita de si, né, e a criação de narrativas psicológicas, né, narrativas de viés psicológico, que é basicamente o que eu tenho trabalhado, tanto na minha breve carreira de escritora de ficção, como na minha pesquisa acadêmica, né, que eu atualmente não dei uma pausa, assim, para desenvolver outros trabalhos, mas pretendo continuar, né, em breve, assim que possível, essa jornada acadêmica, né. Mas vamos ver aqui. Certo. Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não. Ainda não. Não, né? Não está compartilhando. Só um minutinho. Tá, acho que agora vai. Ah, não foi. Acho que a internet está instável hoje. Bom. Oi? Agora sim. Agora sim. Certo, maravilha. Bem, como eu ressaltei, né, anteriormente, eu vou falar um pouco sobre escrita de si e a criação de narrativas psicológicas, baseada na minha experiência, né, enquanto autora de ficção, e do pouco que eu tenho aprendido até aqui sobre escrita de si, que o foco desse meu tema que eu trouxe para a gente falar hoje não é trazer tanto a parte teórica, né, científica da escrita de si, porque além de ser um gênero, né, ainda existe uma certa discussão sobre ser gênero ou literário ou subgênero ou o que seja dentro da literatura, apesar de ser um pouco recente, né, vamos dizer assim, não tão recente, mas é recente, eu também queria trazer mais a minha experiência prática e a minha visão, né, mais próxima enquanto escritora, mais do que essa parte teórica que eu acredito que os colegas aqui presentes possam até elucidar melhor depois dos comentários, das perguntas, colocações. Acho que tem bastante a contribuir nesse sentido. Eu procurei trazer mais essa parte da minha experiência, né, como um relato de experiência a partir da criação literária, né, dos meus romances.
Então, sem mais delongas, vamos lá. As considerações que eu fiz agora há pouco sobre escrita de si, né, é o viés que eu pretendo abordar aqui nessa fala de hoje, mas eu procurei trazer o autor que embasa, né, basicamente o conceito, traz essa... É difícil a gente falar em conceito, assim, né, porque parece uma coisa fechada, mas a gente precisa partir, né, de algum ponto. E o ponto principal, né, que a gente encontra quando se fala de escrita de si, é sempre a fala do Foucault, né, que fala... Eu trouxe essa citação aqui porque eu acredito que é a que vai nortear o ponto de vista que eu vou abordar aqui hoje, que é a própria alma, que há que constituir naquilo que se escreve. Todavia, tal como o homem traz no rosto a semelhança natural com seus antepassados, assim é bom que se possa perceber naquilo que escreve a filiação dos pensamentos que ficaram gravados na sua alma. Pelo jogo das leituras escolhidas e da escrita assimiladora, deve tornar-se possível formar para si próprio uma identidade, através da qual se lê uma genealogia espiritual inteira. No mesmo coração há vozes altas, baixas e medianas, timbres de homem e de mulher. Então, assim, essa citação de Foucault, ela vai nortear aqui, né, o viés que eu estou abordando nessa fala, porque a escrita de si, ela é basicamente parte da autobiografia, né, ou autoficção. Ela tá ali no limite, né, entre essas duas coisas, e também não é nenhuma das duas coisas, mas eu enxergo, né, esse termo, o conceito escrita de si como como esse limiar, né, entre você estar ali depositando realidade, colocando ali realidade, mas ao mesmo tempo você muda, né, a estrutura, a forma daquela realidade para que ela exista em um outro universo, né? Exista em uma outra possibilidade e ainda assim exista, né? Ela não deixe de ser verdadeira porque se tornou ficção, né? Porque a gente sabe que a ficção tem essa beleza, né? A literatura nos fornece essa beleza de ser e não ser, né? Ser verdade e não ser, ser verossímil e inverossímil ao mesmo tempo. E eu acredito que é aí que mora a beleza da escrita de si, autoficção, autobiografia, estão ali sempre juntas, que é esse limite tão tênue, que eu acredito que é o que torna esse tipo de literatura mais bonito, né, mais intenso e enfim. Ui, por leitor. Acho que eu passei demais. Certo. As obras, né, como já foi falado na minha apresentação, minhas duas obras publicadas do gênero romance são La Lune e Le Soleil, né, como o Mauro falou agora há pouco, são integrantes de uma futura, né, trilogia de romance, porque até o momento só foram publicados 2 volumes, que se intitula O que não se pode esconder. Né? La Lune teve a sua primeira edição em 2014, já teve uma segunda edição em 2019, e Le Soleil foi lançado recentemente, em 2020. E, em resumo, a trilogia, ela acompanha a jornada da heroína, não é, mas também é, mas é a jornada da protagonista, que se chama Serafim, que é uma dançarina de um clube noturno, né, de danças performáticas, burlescas, né, numa cidade relativamente pequena, em que a Serafim, ela vive uma vida muito... Ela não questiona muito, né, a realidade que ela vive, apesar de ela não gostar de quase nada do que ela vive, né, na vida que ela vive. Nenhuma das escolhas que ela levou até ali foram feitas por ela. Foram sempre feitas por outras pessoas. Ela só foi aceitando e vivendo isso ao longo do tempo. E ela tem uma relação bem delicada com o dono desse clube, que também é o melhor amigo dela na cidade, né? É a pessoa que foi responsável por levar ela para aquela cidade, dar uma nova oportunidade, oferecer emprego e tudo mais. E eles acabam desenvolvendo essa relação que não se sabe se é amor, se não é, se é uma relação amorosa ou não. E é uma das coisas que ela não questiona, que ela não procura definir na vida dela, porque ela vive numa zona de conforto, né, muito grande. Então, ela só começa a questionar tudo isso quando chega digamos assim, um forasteiro, né, um estrangeiro, entre aspas, assim, que é o personagem do Ian, o amigo da Serafim, chama-se Adrian. Chega o Ian na cidade, que é um estudante de psicologia,
e ele se mostra ser bastante curioso, bastante extrovertido, e vai quebrando aos poucos ali a redoma em que a Serafim está de conformismo, de conforto excessivo, né, que faz ela começar a questionar, né, a realidade dela. Então, a partir daquele momento, ela começa a enxergar que as coisas que ela sempre, esse conforto, entre aspas, que ela sempre teve naquela vida, era mascarado de muitas mentiras, muitas armadilhas e engodos, né, que foram construídos ao redor dela, e ela nunca tinha parado para pensar sobre isso. A partir do momento que ela parou para refletir com a ajuda do Ian, ela começou a perceber que talvez a verdade que ela acreditava estar vivendo não era bem a que ela acreditava, né? Então, a trilogia de romance vai abordar isso, né? Essa jornada dela eu posso te dizer assim, que é uma desconstrução, né, da própria Serafim, assim, ela vai se reconstruir ao longo dos romances, assim. Então, ele já teve 2 volumes e o terceiro está em produção, né? A velha desculpa de escritor que não está escrevendo. Vai chegar o terceiro volume. Já está, né, esquematizado, resta sentar e escrever. O grande desafio aí. Então, a minha jornada com a escrita, né, por isso eu resolvi falar desse tema, porque eu tenho uma relação muito estrita, eu acho que eu sempre tive, né, com a escrita de si, porque eu sempre pratiquei a escrita em diários, desde a adolescência, assim. Foi um hábito que eu levei até o começo da minha vida adulta, só não mantive porque, né, foram outras demandas, assim, que foram fazendo com que eu me desapegasse mais do escrito à mão e dos registros pessoais. Mas eu continuei fazendo isso de outras formas, mas eu tenho esse hábito de registrar a minha vida, os meus pensamentos. Hoje em dia, por fazer terapia, né, estar no processo de psicoterapia, eu adquiri ainda mais o hábito de registrar os meus pensamentos, a minha rotina, porque isso me ajuda, né, me ajuda no meu dia a dia. Então, eu vejo isso como uma prática que eu não consigo, assim, a parte de mim. Eu não consigo me ver sem fazer isso. Então, eu tenho esse hábito desde cedo, desde muito nova. E aí, nessa foto, eu espero que dê para ver, tem esses diários, os primeiros diários que eu escrevi desde o primeiro, amarelinho, lá em 2004, até o último, que eu acredito que seja 2017 aí, eu mantive à mão, escritos todos os dias, sem pausa. Esse registro maravilhoso da minha adolescência e início da fase adulta, que eu às vezes revisito, né? Eu volto para eles e é uma terapia, é uma forma de eu revisitar momentos da minha vida que me fazem tanto alimentar uma certa nostalgia, como também me revisitar, me rever, me reconstruir a partir dos registros do passado. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu não sei porque eu nunca me interessei muito por história ou essas outras áreas, ou a parte da historiografia literária aí, como o nosso querido professor Dino, né, sabe todas as datas, todas isso. E eu não fui por esse lado. A minha historiografia é só de migo para comigo mesma. E foi a partir desses primeiros diários que eu acredito que eu desenvolvi o hábito da escrita, e ela passou a se tornar parte da minha vida cotidiana. Eu não conseguia mais literalmente viver sem escrever. Então tudo meu sempre foi escrito. A escrita sempre esteve presente na minha vida. Então as minhas primeiras histórias surgiram escritas à mão, e eu comecei a escrever com fanfics, né? A ficção feita por fãs, que dos primeiros livros que eu passei a ser fã na época e tudo mais, grandes sagas aí dos best-sellers da adolescência, eu comecei a escrever fanfics, e foi como eu comecei a colocar em prática a habilidade de contar histórias, que não só a minha. Então, as minhas primeiras histórias sempre tiveram um viés psicológico, porque eu acredito que eu sempre trabalhei numa protagonista
da sua própria vida, e eu não sabia, que era eu mesma. Eu sempre escrevi sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre os meus dramas, meus conflitos. Então, assim, eu considero esses primeiros diários aí um registro da minha história, né? Da história da minha vida, que em breve se tornaria aí ficção, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Depois dessas primeiras experiências com a ficção, eu passei a querer escrever histórias autorais, né? Porque a gente sabe que a fanfiction ela nasce de uma história que já existe, né? Você utiliza personagens que já existem, o universo que já existe. Então eu quis me desatrelar mais disso depois de um tempo, porque eu ganhei gosto, né, por escrever histórias e quis escrever histórias autorais. Então eu fui atrás de criar, né? Começar aí a descobrir como eu podia criar, o que eu podia criar, que histórias eu poderia escrever sobre quem, e enfim. Então, eu fiz esses primeiros rascunhos e já nessa época ali, por volta de 2012, foi que começaram a surgir os primeiros rascunhos para o que viria a ser La Lune, o primeiro volume da minha trilogia de romance. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu passei a me interessar ainda mais por literatura, né? Sempre foi a parte do meu curso que mais me chamou a atenção, eu sempre fui do time literatura, e foi o que eu quis abordar no meu TCC, meu trabalho de conclusão, e levei para pós-graduação também, apesar de... não apesar, né? Não sei se não é a palavra certa, mas assim, eu tendi a fazer mais para literatura inglesa, né? Me conectar mais com a literatura de língua inglesa, que era onde eu tinha mais leitura, eu sempre tive mais esse pé com a língua inglesa, sempre tive muito fascínio, estudei sempre desde muito nova língua inglesa e acabei, né, pendendo mais para o lado da língua inglesa, mas tenho o mesmo apreço pela literatura brasileira, maranhense, enfim, literaturas diversas. Mas eu acabei pendendo para esse ramo da literatura inglesa, tanto que depois eu fiz pós-graduação em ensino de língua inglesa, levei um pouco da experiência também com literatura de língua inglesa para lá, mas o meu TCC, a minha pesquisa, basicamente, tem aí do lado, né, não sei se dá para ler, mas meu TCC, esse daí é meu artigo da pós, na verdade, né, o TCC foi quase isso, eu peguei o TCC e transformei no artigo, mas o título foi A Construção da Personagem, os Múltiplos Formatos Narrativos, um estudo da personagem Alice na narrativa digital dos videojogos. Então, por esse tema, que foi o que eu levei em todos os outros subsequentes trabalhos que eu desenvolvi, foi trabalhar uma personagem de ficção, né? Eu sempre tive um fascínio muito grande por personagens de ficção, justamente por eles serem essa representação, né, do ser humano num ambiente controlado, digamos assim, né, onde a gente pode estudar ali as falhas, as vitórias, as conquistas e os fracassos, enfim. Então, eu levei isso para minha pesquisa, que foi focada na personagem Alice, de Lewis Carroll, mas adaptada para uma narrativa de um jogo de videogame, né, ou videojogo, em que foi recontada a história de Alice por um outro viés, que era mais psicológico. E aí eu descobri que eu realmente gostava muito de estudar literatura de psicanálise. Foi o meu primeiro trabalho foi no TCC, depois eu levei para pós, e é o que eu pretendo continuar em breve, aí, quando eu continuar seguindo a carreira acadêmica, em breve. E é um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito, porque ele me fez descobrir também sobre mim mesma, enquanto autora e enquanto ser humano. E esse estudo me rendeu muito, muito. Cheguei a muitos espaços com essa pesquisa, em todos os lugares que eu cheguei com essa pesquisa, eu sempre fui muito incentivada a continuar com ela, porque é realmente muito interessante. Então, a gente sempre se fascina, né, pelo viés psicológico, né? Eu acho que a ficção ela tende a nos levar sempre para esse lado. A gente quer entender, a gente quer analisar, e como eu já falei, né, o personagem de ficção se apresenta ali de uma forma controlada, né, digamos assim. Dentre as várias leituras que eu precisei fazer para essas pesquisas, né, foi uma das coisas que ficou comigo.
essa coisa de brincar de Deus, né, quando a gente escreve ficção. Então, a gente chega aqui, né, na relação entre escrita de diários e escrita terapêutica, que hoje em dia, né, com o auge aí da priorização da saúde mental, né, depois de vários anos aí na luta, mas agora a gente está tendo uma visibilidade maior para isso, a escrita terapêutica está aí em voga, né, novamente, está sendo muito falada. E eu coloquei aqui 2 exemplos bem diferentes, mas ao mesmo tempo bem parecidos, que a gente tem a relação de escritores e diários, né? Ao longo da história, a gente tem vários exemplos de escritores que, por coincidência ou não, né, sempre mantiveram diários pessoais ou diários de escrita, né? Gostavam de registrar também o processo criativo através da escrita em diários. E existe aí um desafio, né, que é o de manter a frequência dos registros e você ter essa visão de que o registro ele foi feito e, em teoria, você não poderia alterá-lo, né? Ele foi feito daquele jeito. Mas a gente sabe, até pela pesquisa do próprio Mauro, aí, que eu acompanhei sobre os diários aí de José Montello, magnífica pesquisa, maravilhosa, em que o José Montello ele costumava editar, né, entre aspas, os diários dele. Ele voltava depois para refazer os registros, assim. Teoricamente, a gente não faria isso, mas cada um com seus hábitos, né? Cada um com suas manias. E eu trouxe aqui o exemplo do José Montello e da Virginia Woolf, que são 2 extremos, assim. Nós temos um escritor maranhense e uma escritora inglesa, né? Mas eles possuem em comum esse hábito, né? O José Montello de escrever diários, principalmente... Ele escrevia, né, diários pessoais, diários de escrita, e a Virginia Woolf também, né? Ela, além de que ela já tinha nela essa visão muito psicologizada de si mesma, dos outros. Então, os registros dela, dos diários dela, são extremamente pessoais, assim, de sentimentos muito, muito, muito controversos que ela tinha dentro dela. E ela procurava escrever isso e, de quebra, acabava colocando ali também um pouco da criação literária dela nesses registros. E com isso a gente ficou aí com documentos, tanto do José Montello quanto da Virginia Woolf aqui nesse exemplo, de como é que se processa, né? Quais são os processos da psique de um escritor quando ele precisa dividir, né? Se dividir para escrever um personagem de ficção e a sua própria vida, né? Aonde é que um chega pertinho do outro, um ultrapassa o outro. Então, assim, isso é muito interessante de observar. E depois que eu passei a estudar literatura, foi uma coisa que eu passei a ter mais curiosidade. Todos os escritores que eu li depois disso, depois de entrar no curso de letras e estudar mais a fundo literatura, eu procurei conhecer o processo criativo desses autores e buscar se eles tinham esses diários, se eles costumavam escrever sobre si, sobre a obra que eles estavam escrevendo, se tinha algum registro do processo deles. Então, eu passei a ficar meio obcecada com processos criativos. Assim, eu achei isso um ponto de vista muito interessante para você abordar dos autores que você admira. E eu, enquanto escritora também, né, para conhecer como é que eles faziam as coisas, né? Enfim. E eu coloquei aqui uma observação de diários pessoais versus diários de escrita, porque nem todos os autores mantinham os dois, ou os 2 tipos de registro, digamos assim, né? Tem autores que tinham só diários pessoais e autores que não escreviam sobre si, somente sobre o que eles estavam escrevendo, para ter um acompanhamento, para saber, não, hoje eu fiz isso, eu estou pensando em escrever aquilo, fazer um trechinho. É diferente, né? Existem os 2 juntos e existem os 2 separados também. E no meu caso, né, assim, humildemente me colocando aqui no mesmo exemplo de grandes autores, mas assim, eu não mantenho mais o diário tradicional, pessoal. Eu tenho registros pessoais, assim, aleatórios, mas eu gosto de ter o registro do que eu estou escrevendo. Quando eu estou produzindo, eu tenho tudo escrito, sobre a história, no caso, né? No caso desses romances, eu tenho tudo esquematizado em cadernos, em que eu vou
desenhando a história, né? Eu vou costurando a história. Eu sempre gosto de saber tudo o que vai acontecer até o final. Eu não sou muito deixar a vida me levar, a vida levar eu, não. Eu gosto de saber para onde eu estou indo quando eu estou criando narrativa de ficção. Curiosidade. E aí, gente, eu passei pelos diários, visitei meus escritores preferidos e como eles costumavam criar, entender como é que funcionava a cabeça deles para que eles produzissem. E a gente chega aqui dos diários ao romance, né? Eu inevitavelmente tendi a escrever romance por ter essa predileção por narrativas mais complexas. Quando eu comecei a escrever, ao contrário de muitos autores, e que hoje eu enxergo, né, como seria a trajetória, digamos, entre aspas, correta, não me colocando pela régua alheia, mas eu acredito que teria sido mais correto da minha parte ter começado a escrever conto, né, que é o que acontece normalmente, é o processo normal. Escrever poesia, conto, né, as narrativas mais breves. E eu não. Eu já de cara já quis escrever um romanção lá, né, os meus autores preferidos aí, que na época já era ali Tolstói e por aí. Essa galera aí que eu curtia, drama. Então, eu já fui direto no romance, eu já queria logo escrever uma narrativa longa, eu já queria muitos personagens, muitos conflitos, muitas tramas e tudo mais. E o primeiro livro, La Lune, ele surgiu como um livro só, né? Ia ser um volume único, mas eu não sou dona da minha vida, então logo se tornou uma trilogia. Logo eu vi que eu precisaria aí dedicar mais tempo e neurônios para mergulhar na vida dessa galerinha, para contar essa história deles. Era bem mais complexa do que eu imaginava. Então, eu dediquei muito tempo, para entender esses personagens e contar a história deles. Eu sempre também priorizei escrever personagens redondos, até nas minhas fanfics. Nas histórias mais simples que eu criava, sempre, elas eram imensas, tinham enormes capítulos. E lembrando que eu escrevia à mão. Esqueci de colocar aqui a pasta das fanfics, mas era muito papel, muito papel. Minha mãe comprava caixas de caneta para mim. Caixas de caneta, eu acabava com todas. Se você nunca acabou uma caneta na sua vida, saiba que eu já acabei centenas delas. Escrevendo à mão. Então, eu sempre tive essa predileção pelas histórias longas, complexas, com muitos personagens. Então, acabei construindo, assim, nos meus personagens, essa visão complexa. Né? Eu sempre enxerguei meus personagens como pessoas. Para mim, eles são tão detalhados, eu sei tanto sobre eles, assim, eu dedico tanto tempo para conhecer eles, que eu tenho eles como pessoas, né, próximas. Né? Eu tenho eles como amigos próximos que eu conheço bem e com quem eu posso conversar e aconselhar ou pedir conselhos às vezes também. Então, eles acabam se tornando essas entidades para mim. Assim. Então, eu comecei a perceber dentro da minha própria escrita esses traços, né, de que eu tive muita influência dos meus hábitos de escrever diário dentro da minha escrita literária e na criação dos meus personagens principais, que são o Serafim, Adrian e Ian, né? Que eu acabei de falar um pouquinho deles, e eu passei a enxergá-los depois, né, desse tempo de estudo e de visões diferentes, né, da criação literária, que eles, na verdade, eram diferentes facetas da minha personalidade. Ali se apresentando em ficção. Para dar um exemplo breve, a Serafim, ela tem muitos aspectos meus que marcaram uma parte da minha vida. Né, que é essa questão da ingenuidade, esse momento da maturidade, né, a descoberta da feminilidade, da gente enquanto mulher, né, como é que a gente se coloca no mundo a partir dessa visão mesmo feminina, né? Tem muito disso, meu, na Serafim. O Adrian, ele representa isso, gente, já foi em processo de psicoterapia, já foi ali muito trabalho de terapia para entender isso, mas hoje eu já vejo o Adrian como uma representação, né, de uma certa forma, das figuras masculinas, né, que eu tive na minha vida, sempre em uma posição maior, sempre numa visão superior, como se
né? A Serafim, ela é mais ingênua, ela é mais fácil de manipular, depois ela vai passar aí por umas mudanças. Mas o Adrian, ele tem muito disso, esse papel do protetor, né? O papel do conservador ali, que não quer deixar, não quer perder, né? A menininha para a mulher que ela pode ser. E o Ian, ele é essa parte do trauma, a parte da raiva, do sentimento de vingança, das coisas que me fizeram mal, né, ao longo da vida. E também a curiosidade extrema a respeito das coisas. O Ian é um personagem muito curioso. E por ele ser muito curioso é que ele conduz a trama de uma forma que a gente até se perde um pouco. Assim, a gente acha que ele vai tomar o protagonismo para ele, assim, a qualquer momento, porque ele que vai atrás das respostas, a Serafine vai tentando acompanhar com ele, porque, né, ele já tem isso muito mais desenvolvido do que ela, assim. Então, para vocês verem como esses três personagens, eles estão, eu sou cada um deles, e eles são cada um, né, um pedaço meu. Então, quando alguém me pergunta se esses livros são sobre a minha vida ou são sobre mim, que é uma coisa que eu escuto muito, eu sempre digo que sim, mas também que não, porque eu não posso deixar de dizer que são, porque, né, tem muito meu ali, codificado, né, mas ao mesmo tempo não é, né, como eu falei, o limite entre a ficção e a realidade, né, o verossímil e o inverossímil. E aí, dois autores que eu levei muito comigo, trago até hoje como queridinhos, assim, na, na área de leitura, literatura e psicanálise, que foi o Freud. Né? Não poderia deixar de trazer ele para essa conversa, porque, né, as contribuições dele no estudo da psicanálise trouxeram muitas reflexões importantes sobre o papel, né, da personalidade e da construção da nossa psique a partir do que a gente fantasia, né, dos nossos devaneios. Eu trouxe aqui duas obras que eu acho muito importantes para falar para a gente sobre isso, que é um ensaio do Freud chamado Escritores Criativos e Devaneio. Tem um trechinho dele aí, em que ele faz colocações muito, muito interessantes sobre a semelhança, né, entre o brincar e o escrever, né, a escrita criativa é a brincadeira da criança, a fantasia, o sonho, né, são muito interessantes as discussões. Eu tive esse texto como uma das referências que eu usei nas minhas pesquisas sobre Alice. E, né, personagens de ficção do nosso querido Antônio Cândido, né, tem aí também um trechinho que eu acho muito interessante, entre vários, mas eu tinha que trazer o mais breve possível, mas foi uma obra que eu gostei muito de ter lido e até hoje eu tenho como uma das minhas preferidas, assim, porque trata da personagem de ficção especificamente, e todas essas nuances, essas estruturas, como se diz, essas contradições que existem, né, entre essa diferenciação pessoa, personagem, realidade, ficção, né, que eu acredito que é uma das coisas mais bonitas, assim, é quando uma coisa fica ali no limiar da outra, e a gente se enxerga ali ao mesmo tempo tem certa distância, né, porque, como eu falei anteriormente, a gente observa o personagem, a pessoa, né, em um ambiente seguro. A gente tem uma certa distância daquele personagem, mas ao mesmo tempo nós nos vemos nele. E aí eu vou chegando nas minhas considerações finais, em que eu venho dizer para vocês aqui hoje que eu acredito que a nossa psique, né, os nossos tudo que rege, né, a nossa consciência e inconsciência, ela está presente no que a gente produz, né? Quando se é artista, quando você tem uma expressão artística, isso vai aparecer mais evidentemente, né? Você coloca ali, né, todo o seu conteúdo ali, a maioria das vezes inconsciente, vai acabar parando ali, mas você coloca isso na sua vida cotidiana também, né? E no que quer que você faça. É impossível a gente não viver, de certa forma, dentro de um certo espectro de ficção na nossa vida, né? A gente precisa dessa parte da nossa vida. Então, tem uma outra frase que eu não consegui me lembrar. Aonde eu vi essa frase, ou quem é o autor dessa frase, ou se foi meu inconsciente que criou essa frase. Mas
que é toda ficção parte da realidade, mas nem sempre a representa, né? E com isso eu quero dizer que a gente não vai criar nada do nada, tudo existe ali por um motivo, veio de algum lugar, por mais que você lembre ou não, mas ela também não é a realidade. A gente precisa ter isso muito claro, porque, né, existem várias questões aí que a gente não pode, por exemplo, analisar uma personagem de ficção com problemas reais, como se os problemas fossem reais, porque muitas vezes não são. E existe o limite da ficção de verdade. Mas a gente também precisa entender que o autor, né, está contido na sua obra. O seu conteúdo ali, né, latente, usando esses conceitos de Freud, tá ali contido, né? Tá ali sublimado, né? Esse é o processo que Freud coloca como parte aí da escrita criativa, a escrita literária, né? A sublimação. Você sublima ali várias das suas vivências pessoais e coloca em um outro formato, apresenta de uma outra forma através de simbologias e códigos e etc. E eu acredito que isso é de uma beleza enorme, uma beleza imensa, assim, que eu acredito que vocês aqui presentes conseguem enxergar junto comigo. E eu deixei aqui uma frase, que é do meu livro, né, do primeiro livro, do personagem Ian, em que ele diz para Serafim, ora, todos são estranhos, até você conhecê-los, né? A gente dedica tempo a desvendar as personalidades desses personagens que nos apresentam, que nos se apresentam para nós, até o momento em que a gente consegue entendê-los, se identificar com eles, julgá-los ou não, né? E eu acredito que essa é a beleza da ficção, e principalmente a beleza da ficção que tem um viés mais psicológico, né? A gente se apega, a gente mergulha nessas mentes criadas por outra pessoa, que são muito semelhantes às nossas. Então, era esse o meu propósito aqui com essa fala, até aqui. Deixo aí meus contatos, redes sociais, eu agradeço o espaço, a atenção, e abro agora para os comentários, colocações, contribuições, porque eu também estou muito curiosa para ouvir vocês. Obrigado, obrigado, Lorena Silva. Então, nós passamos agora a uma segunda etapa, que são as considerações, comentários, perguntas, né? E é só levantar a mão e fazer o comentário, né? Então, uma primeira questão aí, gente. Neres, Aldenora, Francimeire, Aline. Bom, então eu vou iniciar, Lorena, por uma questão que é muito interessante, né? Essa questão das personagens, né? Que o Josué Montello, quando estava escrevendo Os Tambores de São Luís, ele costumava dizer que ao andar pelas ruas de São Luís, é como se o Damião também estivesse andando ao lado dele. Mas, né, há quem pense o seguinte, que os personagens, eles estão ali povoando a mente do escritor até o momento em que o escritor encerra o texto, conto, enfim, o romance ou a novela. Queria que você comentasse um pouquinho sobre, tudo bem que esses personagens ainda estão, porque você ainda vai escrever o terceiro livro dessa trilogia, mas pensando em outros textos que você já escreveu, como é que funciona essa questão desses personagens conviverem com você? Quando você vai para a escrita, eles já estão delineados ou não, você vai delineando nesse processo? E quando você termina, eles ainda continuam fazendo parte da sua vida ou você já vira um ex-personagem seu? Como é que funciona isso? Bom, professor, é uma pergunta bem, é difícil de responder, assim, porque eu já tive histórias que, para mim, tem um certo encerramento, né? Esse é o meu projeto principal de escrita no momento, né? Por ele ser mais complexo, mas eu já criei outros personagens, já escrevi histórias mais curtas, embora não tenha publicado, mas elas existem. E esses casos em que eu
tem uma certa... Existe uma certa linha narrativa mais definida, né, assim, mais curta também, eu acabo não me apegando tanto a eles, a esses personagens. Eles têm ali um propósito. É como... Esses já são como alguém que eu conheci, e eu ainda conheço, mas eu não tenho mais tanto contato. No caso desses personagens dessa trilogia, são os personagens mais complexos que eu tenho, que eu criei, né? Então, eles adquiriram uma forma muito sólida para mim. Então, eu acredito que mesmo depois que eu encerrar esse projeto, eles ainda vão ser parte de mim, até porque parte da minha vida, porque como o Mauro falou, né, existiu todo aí uma participação de outras pessoas que conviviam comigo na criação desses livros, em que se tornou mesmo assim uma pessoa extra, né, na conversa. O Ian, a Serafinha, o Adrian, o gato da Serafinha é um personagem recorrente nas conversas normais, dia a dia, assim, comigo e as minhas amigas, assim. Então, eles já fazem parte da minha vida porque eu dediquei um certo tempo a mais para conhecê-los, para estar perto deles. É como os colegas e os melhores amigos, né? É como as pessoas que você dedica mais tempo porque você tem mais interesse, tem mais em comum, e outras pessoas que fizeram parte ali, mas não, hoje já não fazem mais. Então, assim, é um processo muito interessante, e eu acredito que esses personagens da trilogia de romance, eles vão ficar comigo. Eles vão ainda viver comigo muito tempo. E eu acredito que pode ser que daqui a um tempo eles queiram voltar, né, a conversar com os leitores, não sei, né, quando eu encerrar o último livro, talvez eles voltem, porque eu tenho definido na minha cabeça exatamente a voz de cada um, como cada um fala, o tom de voz, como lá na citação do Foucault, né, timbres diferentes para cada um, vidas diferentes para cada um. Então, acredito que é mais por aí mesmo. A gente estão abertas as inscrições, tá? Só levantar a mão e vamos, Aline. Boa noite, Lorena. Parabéns pela exposição das suas obras. Maravilhoso. Eu fiquei curiosa, quando você for falando aqui, me veio umas coisas assim na cabeça. Uma das perguntas que eu ia fazer, eu acho que tu já até, vamos dizer assim, respondeu, porque eu ia perguntar de onde vem essa inspiração, se é mais pelas memórias mesmo, ou se é mais por imaginação, ou tem uma certa dosagem. E se tu quiseres responder, tá tudo bem. E a outra pergunta é: o que te leva, ou seja, o que te aguça, né, para essas novas obras, cada escrita que você vai fazendo desses romances, aonde que tu vai buscar essa inspiração, o que faz aguçar essa escrita? São novas leituras, são lugares, pessoas? Fala pra gente. Obrigada. Certo. Obrigada pelos votos. Eu já falei um pouco, né, anteriormente, que eu basicamente escrevo... A minha escrita tem um viés muito forte psicológico porque eu tenho essa vivência, né, muito, muito próxima comigo mesma. Eu tenho uma relação comigo mesma, né, com a minha cabeça e as conversas comigo mesma, assim, muito, muito forte, de maneira que eu consigo passar isso para a complexidade dos meus personagens. É uma coisa que eu esqueci de falar, mas se vocês forem ler, quem já leu também, que está aqui presente, Lalune, por exemplo, sabe que a Serafim tem o hábito de escrever em diários, e a primeira parte toda de Lalune é só os registros dela enquanto ela era criança, né? E eu procurei trazer isso para narrativa porque eu tenho essa intimidade muito forte com a escrita de si, né? Escrita autobiográfica, escrita autoficção, né? E também a questão do hábito mesmo, do diário e tal. Eu procurei levar isso para dentro da história, bem como o Ian, ele faz registros lá para o estágio dele de psicologia, nas observações que ele vai fazendo das pessoas, as coisas que ele precisa saber, que ele precisa fazer.
ele faz esse tipo de registro. O único que não tem hábito de escrever é o Adrian, né? Ele está fora, assim, desse espectro. Mas o Ian e a Serafim têm isso muito presente na obra em si, né? Então, acredito que vem daí. Muito disso vem daí. Mas, já complementando com a outra pergunta, eu procuro sempre manter a minha criatividade alimentada, digamos assim. Eu sou, como o Ian, né? Eu sou extremamente curiosa. Eu tenho curiosidade sobre tudo na vida. Então, qualquer coisa que me chama atenção, eu meio que fico obcecada, assim. E aí eu vou atrás, eu pesquiso, eu leio, eu quero saber, eu vejo vídeo, os podcasts, tudo que tiver ao redor daquilo ali que me chama atenção, eu procuro. Primeiro, porque é uma coisa minha mesmo. E segundo, porque isso mantém a minha criatividade funcionando. E para mim, tudo é fonte de criação. Tudo, o meu olhar já se educou de tal forma de olhar para as coisas e enxergar os detalhes, as contradições, os conflitos, as coisas que qualquer coisa que eu consuma dá um estalo, às vezes, né? Numa observação do dia a dia, até uma série que eu assisti, uma música que eu escutei. Lalune vem de uma música. As primeiras coisas que eu escrevi sobre Lalune foi porque eu ouvi uma música, e em seguida foi ganhando corpo quando eu assisti o filme Moulin Rouge, que tem essa atmosfera, né, da dança burlesca e essa atmosfera de Paris, né? E acho que daí também veio os títulos do livro em francês. Então, esses produtos todos, né, me incentivam e me inspiram a escrever normalmente, assim. Qualquer coisa que chame minha atenção já vira matéria de pesquisa, que já vira alguma outra coisa e passa a ser um elemento ali do que eu estou criando no momento. Então, eu procuro manter sempre os meus olhos, ouvidos, meus sentidos abertos para todas as experiências e coisas que eu posso captar, assim, no dia a dia. Muito bem, agora Renata. Boa noite, Lorena. Parabéns. Está trazendo uma vertente nova aqui para a gente, que acaba lendo mais os clássicos ou contemporâneos em outra, né? De outra vertente. Como que você vê o futuro dessa vertente daqui para frente, assim, se impulsionando, ganhando mais espaço, mercado, que não é tão trabalhado assim ainda vamos dizer assim, no meio acadêmico, nos congressos, nos eventos? A garotada gosta, obviamente, a gente trabalha em ensino médio, educação básica, sabe que sim. E como conciliar isso, né, essa vertente da garotada, que não tem espaço ainda nos meios acadêmicos, nos congressos, e com os clássicos para a sala de aula? Olha aí, essa pergunta é poderosa. Mas eu também sou professora, foi uma das coisas que eu acho que esqueci de dizer. Eu também sou professora de língua inglesa, mas eu sempre procuro também trabalhar um pouco com literatura nas minhas aulas e na minha abordagem, né, com os meus alunos, assim. E eu percebo isso, né, nos hábitos de leitura dessa geração atual. E eu sou uma pessoa que consumo muito clássicos, assim. Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler clássicos. E eu vim ler mais, né, literatura contemporânea há pouco tempo, literalmente há uns 5 anos, eu acho, depois que eu terminei a faculdade, que eu fui mais assim, não, eu vou ver, eu tive curiosidade, né, de, mas o que esse pessoal tá lendo, mas por que eles gostam tanto disso? E nisso eu fui descobrindo outras leituras e tendo experiências diferentes das que eu estava acostumada. Então, a gente vê, né, é sempre aquela discussão de que quando a gente está vivendo, né, o momento do fenômeno ele acontecendo, é difícil a gente mensurar ele, é difícil a gente observar ele de uma forma, porque a gente está dentro, né, do fenômeno, ele está acontecendo ao mesmo tempo que a gente está olhando para ele. Então ainda é difícil ter um panorama, assim, olhar mais de fora, assim, e ver quais são, né, essas tendências aí para o futuro. Mas eu acredito que a gente tem visto uma projeção muito maior, e que bom que seja assim, de obras literárias nacionais, e maranhenses mesmo, né?
contemporâneas, escritas principalmente por autores jovens, autores que buscam se expressar, buscando a representatividade, buscando contar as histórias do tempo deles, né, da geração deles, do que eles estão vivendo e do que eles estão vendo, né, que é totalmente diferente da minha geração ou de qualquer outra pessoa aqui. Então, eu acredito que a gente tenha isso mais forte, né, na literatura brasileira contemporânea, que tem sido escrita. A gente tem movimentos literários atuais que ainda são tímidos, mas eles se expressam de tal forma dentro das comunidades virtuais, das redes sociais, que eu observo essas coisas acontecendo e eu fico feliz, né? Não sei se vocês já ouviram falar do movimento do Sertão Punk, que foi iniciado por um autor nordestino, e eu esqueci agora de qual é o estado, mas ele iniciou esse movimento de escrever histórias futurísticas, né, assim, entre aspas, que se passam no sertão, mas no sertão do futuro, né, uma ficção científica, ficção especulativa, dentro do cenário do sertão. Então, assim, são tendências que eu acho interessantíssimas e que eu acho que, como, né, a colega mencionou, devem, né, entrar para a discussão dentro dos ambientes acadêmicos também, porque é parte, né, parte da história que a gente está construindo agora para a nossa literatura, e eu acredito que a tendência mesmo é que essa visibilidade aumente cada vez mais, e ainda bem por isso, para a gente não ficar sempre nessa de mas é só o clássico que é bom. E não, já tem muita gente escrevendo atualmente. Claro que a gente tem que ter, né, certos filtros, a gente tem que ter certo senso crítico, mas a publicação dos livros atualmente é muito mais fácil, acessível. A gente tem a Amazon, eu mesma, né? Eu coloquei meus livros, disponibilizei pela Amazon atualmente, não fiz mais formato físico, ainda não sei quando terá novamente tiragem impressa, vamos torcer para que em breve, mas assim, essa democratização, né, do acesso à publicação, que é uma coisa que era muito difícil, muito, né, burocrática, hoje em dia a gente encontra meios muito acessíveis. Então, acho que isso é um caminho, um veículo para autores independentes como eu e vários outros iniciarem aí seus próprios movimentos literários aí da contemporaneidade e marcarem a história mesmo, fazerem a sua caminhada aí rumo à história, né? Para o futuro a gente dizer, olha lá, a gente estudar literatura no futuro e dizer assim, teve de tal a tal ano, teve o movimento do Sertão Punk, sabe, assim. Então, eu acredito que é bem por aí, essa visibilidade cada vez maior para a nossa literatura, até de projeção internacional mesmo, como eu tenho visto acontecer. Tudo bem, Linda Barros? Oi, boa noite. Nossa, é muito legal a gente ver, por exemplo, Lorena, que está aí também, assim como o Mauro, e a gente imaginar assim, bom, são sementezinhas que cresceram, né? Porque a gente se conheceu na faculdade, eles foram nossos alunos também, e é muito bom ver esse crescimento deles, né? Dentro da literatura, principalmente. Parabéns, obviamente, por esse percurso, né? Espero que ele não pare tão cedo. E aí, eu estava acompanhando, e assim, eu vou falar três coisas que você falou que foi muito interessante aí que eu estava observando. A primeira, quando você estava comentando dos teus textos, você estava falando assim, imaginando assim, cara, será que os personagens parecem Lorena? Parece com ela, será que ela está falando dela? Aí eu fiquei imaginando assim, parece um texto autobiográfico, alguma coisa assim, que tem um pouquinho de você no texto, né? E uma outra coisa que você comentou, inclusive nossa Laura Neres pediu para assistir essa. Ela está aqui comigo, ela pediu para assistir, porque ela gostou muito da temática quando saiu no card. Lá, eu quero assistir. E aí a gente estava comentando aqui, você comentando sobre os teus personagens, que parece, por exemplo, quando a gente é do teatro, parece com os personagens que a gente estuda no teatro, né? Porque a gente, por exemplo, a gente presta um corpo para o personagem, a gente tem esse contato com o personagem, depois a gente deixa o personagem ali de lado, mas de vez em quando a gente lembra dele. E aí se pareceu muito isso do seu texto, né, com a linguagem teatral, com o palco e tudo mais, com os personagens. E uma outra coisa também que você comentou, que eu achei muito interessante, você falou assim, que quando a gente gosta mesmo de uma coisa, por exemplo, está na arte, ela aparece, uma hora ou outra ela aparece, às vezes ela é mais forte,
E aí eu me vi muito nisso, assim, porque de vez em quando estou lá metendo uma pitaca, né, do teatro, porque é da veia, né, artística, ela é muito presente também. E aí, uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer, o que realmente tem a ver os seus personagens, a tua personagem contigo? É isso. É bem comum, né, receber essas perguntas nesse sentido, porque eu reconheço, né, contanto que foi o tema que eu escolhi para falar para vocês aqui hoje, da questão da psique, né, da questão psicológica dos meus personagens, porque isso é muito evidente, é muito claro que eles têm ali várias questões, vários traumas, várias coisas que eu trago dentro da narrativa para eles irem desenvolvendo e desenrolando aí com eles. E sempre foi uma coisa que sempre foi comentada a respeito desses livros por quem leu. Né? Inclusive, a professora Lindalva foi uma dessas pessoas que leu o meu livro e eu fico sempre muito feliz de poder trocar com ela. Mas essa questão, né, essa percepção de que tem muita coisa aqui, quem me conhece mais profundamente também, se ler esse livro, com certeza já vai enxergar, não, isso aqui é muito Lorena. Mas, assim, principalmente para eu falar de um personagem, que é a protagonista, né, que é a Serafim, sempre me perguntam se o que acontece com a Serafim nos livros aconteceu comigo, sabe, as coisas que ela já passou, porque ela era órfã, porque ela passou muito perrengue na vida, ela foi morar sozinha em outra cidade sem conhecer ninguém, tal e tal. Essas coisas, na prática, assim, né, cruamente, não aconteceram comigo. Mas a maneira com que ela lida com os problemas, a maneira com que ela vive, por muito tempo foi o meu jeito de lidar com as coisas. E desde que eu escrevi essa história, eu acredito que eu tenho amadurecido junto com a Serafim, porque é o processo que ela passa ao longo dos volumes que me faz também trazer para vocês a plena certeza de que é uma autoficção, né? É um pouco de escrita de mim mesma ali, porque eu amadureci junto com esses personagens. Isso é muito evidente para quem lê, né, o primeiro volume, lê o segundo e que lerá o terceiro, e vai ver diferentes fases minhas, né, nesses livros, e como isso foi mudando ao longo do tempo. Então, a Serafim, ela costumava ser muito conformista, muito, não, a pessoa que sempre adia os problemas, a pessoa que sempre joga as coisas para debaixo do tapete, depois eu lido com isso, depois eu penso nisso, só que quando chego depois, né, já veio aí uma avalanche de coisas para resolver e não dá conta, e enfim, eu era muito assim, né, eu costumava ser muito assim. E a gente vê ela passar por uma outra fase, que é, se eu não resolver isso agora, eu não vou ter sossego nunca. Então eu preciso engolir todo o meu medo, toda a minha ansiedade e ir lá e resolver, porque eu não posso continuar com isso para sempre. Então, assim, são processos que eu precisei passar também ao longo da minha vida e que eu tenho aprendido cada dia mais com ela, com os outros personagens também, a lidar melhor com as situações de trauma e como, né, no próprio livro e em outros livros a gente encontra muito essa mensagem que é: ok, isso aconteceu com você, mas o que é que você vai fazer com isso? Né? Até que ponto isso vai te impedir de seguir em frente? Então, é bem sobre isso, eu acho que é o que eu mais tenho em comum com a minha protagonista. Isso, agora vamos a Adriana. Boa noite, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Lorena. Lorena, que top, que noite agradável, que fala agradável, que metodologia, assim, de expor, né, o seu trabalho. Então, você está de parabéns. E essa projeção eu amo, confesso para você, sou professora de língua portuguesa, sou apaixonada pela literatura maranhense, mas eu faço com meus alunos assim, eu mesclo. Por exemplo, eu já estou curiosa para ler suas obras, para poder levar para os meus alunos, e eu consigo entender o quanto que é importante me ver aqui na minha mente Lígia Fagundes Telles, Verão no Aquário, entendeu? Que eu li. Me veio na minha mente a própria Clarice, estou lendo Perto de um Coração Selvagem.
vem na minha mente aqui tantos autores, você na tua fala, nas tuas histórias, que essa tua escrita, né, que eu também gosto muito dessa parte da psicanálise, da terapia, eu vejo que é uma parte que pode contribuir muito para essa galera do ensino médio. Essa literatura, ela precisa crescer, ela precisa. Hoje, eu te falo, Lorena, que eu tenho um quantitativo de 10% de alunos que têm questões emocionais. Questões emocionais, sabe? E eu vejo que essa projeção, ela precisa crescer, sabe? Essa ficção, essa galera gosta muito, eles gostam de ler ficção. Isso não vai impedir dos clássicos, eu também sou amante dos clássicos, não vou mentir. Levo os meus alunos para os clássicos, levo para a ficção, sabe? Eles leram agora Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu até fiz uma postagem, sabe? Esses alunos viajaram na história machadiana. Como? Mas por que eles conseguiram entender Machado de Assis? Porque eu já vi um processo de leitura com essa galera desde o ano passado, entendeu? E aí eles leram Maria Firmina, e vem lendo, e já leram Viriato. Então é todo um processo para entender uma leitura, quem sabe, da psicanálise, para entender, quem sabe, um clássico. Eu vejo que é uma construção, você está de parabéns, você não pode parar, tá bom? É uma temática muito inovadora, muito precisa, que ainda há estigmas, entendeu? Mas que é de suma importância, sabe? Para nós também, para nós também, tá? Parabéns, Lorena. Obrigada, meu bem. Adriana, né? Pois é, Adriana, pode me chamar que eu vou lá conversar com seus alunos também. Oh. Olha aí o jabá. Mas isso que eu chamo mesmo, viu, Lorena? Pode e a falar, gente já vou te fazer mensagem lá, sabe? Pronto. Eu gosto desse bate-papo com o aluno ler a obra, contato com o escritor. Gente, isso é top, sabe? É um trabalho que eu já faço, que eu amo. Muito, 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 muito. Tá bom? Sim, sim. E aí eu agradeço. Eu já vou ler o livro e aí já entro em contato com você aí, tá bom? Ah, que beleza, maravilha. Tá. Eu fico feliz, fico muito feliz, porque esses livros, falando assim, bem cruamente, dá muito trabalho de escrever. Dá um trabalho, olha, gente, não é fácil, não. A gente coloca muito da gente nesses personagens, nesses romances complexos, assim. Não que outras histórias não levem um pouco da gente, assim, mas nesse caso especificamente, por ele ter essa carga psicológica muito forte, eu me lembro, agora faz pouco tempo que o último livro eu escrevi em 2016, assim, realmente escrevi, depois só publiquei em 2020, fui só polindo, reescrevendo, revisando, tá. Então, desde 2016, eu ainda sinto um certo cansaço de ter escrito o segundo volume, porque cada um desses volumes, eles levam assim, eles exigem uma carga emocional muito grande que eu invisto mesmo na escrita deles. Eu fico realmente exaurida, muitas vezes, de desenvolver todos esses arcos narrativos e tudo mais. Eu me apego muito a esses personagens, mas em breve, por isso também eu fiz uma pausa, tem uma pausa longa entre cada livro, porque eu preciso realmente de um certo mindset, assim, de uma certa concentração específica para chegar nesses personagens, não é como escrever qualquer outra coisa. Assim. Então, eu fico muito feliz quando alguém se sente tocado por essas histórias e que essas histórias mais profundas, assim, né? Eu tenho amigos que falam assim, nossa, mas tu gosta de um drama, tu gosta de uma complicação. Eu digo, gosto mesmo. Mas porque eu acho que é o meu chamado, assim, é o que eu gosto mais de escrever, são esses conflitos. Então acaba saindo mesmo essas histórias mais complexas. E eu fico muito feliz que alguém esteja, né, interessado em seguir acompanhando e lendo, e que vocês estejam me ouvindo aqui essa noite falar sobre esse trabalho, que é assim, o meu projeto principal no momento e é o que eu mais invisto, né? Tempo, mente, coração, assim. Então, muito obrigada pelos elogios e reconhecimento. Só para finalizar e passar a fala para a professora Lenora, que eu também escrevi uma obra, né? E ela falta revisar. Mas, gente, dá muito trabalho. Quando eu estava escrevendo, eu dizia assim, meu Deus, o escritor não pensa em ser rico, porque não tem como. Sabe? E aí eu dou essa total importância, sabe, para escritores novos. Tem a Fernanda Silva, que é de São Luís, já teve um bate-papo, ela escreveu uma obra, Quadro Negro, de poesias.
e aí convidei para ela um bate-papo com os alunos do IFMA, Campos Pedreiras, sabe? Então eu gosto de fazer. Thalita Guimarães também, que é de São Luís, Sim, a Lindevânia Martins, a Adriana Gama, maravilhoso. Henrique Borralho. Eu gosto de trazer essa visibilidade, sabe? Porque eu sei que dá muito trabalho escrever um livro. Muito. Eu estou para revisar a história da minha avó e ainda não consegui revisar. Escrevi, lancei com ela, né? Porque eu prometi, mas está para revisão e ainda não consegui revisar, rever tudo de novo. Tem muita coisa para mudar, mas ainda não consegui. E é isso, gente, tá? Aldenora? Oi, Lorena, boa noite. Mano, Parabéns, viu, Lorena? Primeiramente, parabéns. Agradecer também ao professor Dino pela acolhida. Lorena, eu abaixei a mão porque eu estava contemplada na fala da Adriana. Mas aí eu pergunto diretamente para a autora, porque não é todo dia que a gente tem um autor, né? Como tuas obras podem contribuir para o ensino de literatura? Como tu vês tuas obras na sala de aula, na educação básica, essencialmente, que é para onde a gente encaminha os professores em formação, né? Como tu vês isso? Tu consegue sair de um lugar para o outro? eu acredito que é como a Adriana falou anteriormente, essa questão do como é que a gente chega, né, nesses novos leitores, como é que a gente faz esse intercâmbio, na verdade, né? Não é nenhuma transição, é um intercâmbio, porque uma coisa sustenta a outra, né? O clássico e o contemporâneo estão sempre ali conversando. Então, no caso dos meus livros, a professora Natércia, né, inclusive, Natércia Garrido, ela fez uma crítica do meu livro uma vez que ela pontuou uma coisa que eu achei interessante, que ela conseguiu perceber na minha escrita, que os livros que eu já tinha lido, né, os autores que eu costumava ler, porque a minha escrita era muito semelhante, né, eram recursos parecidos, então, assim, ela conseguia identificar de que eu vinha, né, como a gente costuma dizer, né, nos estudos literários, de qual escola, né, que eu vim, quais são os autores que eu costumava ler. E eu sempre, a minha fonte principal são clássicos, né, eu gosto muito de autores mais clássicos, assim, mas os meus livros, eles conversam, né, com outros autores, que eu acredito que nesse sentido a gente possa sempre estar oferecendo opções, né, como a título de curiosidade, né, você precisa ali falar do clássico porque, né, eles são importantes ali no processo, dali que parte, né, todo o resto, então você está falando, por exemplo, eu li muito José de Alencar, né, para falar de literatura brasileira, assim. Eu li muito José de Alencar, então uma obra que eu acredito que tenha muito a ver, seja muito parecida com o meu primeiro livro, é Lucíula, né? Então, e é o meu livro preferido de José de Alencar, Lucíula, e eu consigo ver relação com o meu primeiro livro. Então, assim, teve José de Alencar lá com Lucíula, mas teve essa autora aqui também contemporânea que escreveu, né, uma história que é mais ou menos, aí a gente vai traçando aquele paralelo, vai... Então, assim, meu cachorro. Como a professora Adriana falou agora há pouco, é muito também da abordagem, né, que a gente escolhe levar também para a sala de aula. Não que tudo fique a cargo do professor, né? Óbvio que não. Mas eu acredito que também a maneira com que a gente escolhe abordar, né, traçar esses paralelos e convidar o aluno a conhecer tanto o clássico quanto o contemporâneo. E mostrar que uma coisa influencia a outra, né? Nós não estaríamos aqui hoje falando de escrita e de literatura se não fossem os autores, os primeiros autores, né? As primeiras pessoas que escreveram ficção. Então, eu acredito que esse intercâmbio seja muito saudável para a gente sempre estar fazendo essa ponte. Sei que às vezes é difícil, né, a gente encontrar relação uma coisa e outra, mas uma coisa que eu posso pontuar a respeito dos meus livros, né? Sempre tem algum outro autor que tá ali junto, né? Como no caso de José de Alencar, como o próprio Tolstói, né? Assim, que Ana Karenina, assim, é um dos meus livros preferidos, então tem um pouco ali também desse drama todo, dessa carga dramática muito grande, que é o que a professora
Lindalva falou anteriormente, meu livro ele também tem esse viés teatral assim muito forte. Eu tive inclusive foi uma professora, uma amiga professora, que levou uma cena do meu livro e roteirizou para os alunos dela encenarem, né, na sala de aula, porque parecia uma sessão de terapia, que era uma conversa entre o Ian e a Serafim. Então, assim, são alternativas que a gente pode estar levando para a sala de aula como um convite, né? A gente sabe que ensinar literatura é esse grande desafio, né? Mas são pílulas ali de curiosidade, de instigar, né? Eu me lembro do professor Dino, o professor Neres, as aulas desses dois que eu tive o prazer de ter, sempre tinham esse tom ali, sempre tinha aquela coisinha que eles jogavam assim e deixava aquele gostinho de quero mais, né? Quem já teve aula com o professor Neres, o professor Dino aí, sabem que eles gostam dos bastidores, né? Então, cabe a gente também conhecer esses autores a fundo, conhecer essas realidades deles enquanto pessoas, porque isso também humaniza esses autores, né? A gente sabe as fofoquinhas ali do meio literário da época, ou dos próprios autores contemporâneos, e ter essa oportunidade, principalmente hoje em dia a gente tem aí muito acessível a AMEI aí para a gente ter contato na Associação Maranhense dos Escritores Independentes, que já está gigante. Então, é um lugar que a gente pode estar sempre recorrendo também para convidar autores para conversar com os nossos alunos, sabe? Assim, essa presença real ali também é muito importante, né? De o aluno conhecer, poxa, um escritor veio na minha sala falar comigo, e isso quebra, né? Quebra mais essa parede, tira a gente desse pedestal e aproxima, né? Leitor e autor. É uma troca incrível. Todo escritor tem essa coisa de gostar, de trocar com quem leu ele, ou quem vai ler, ou quem tem interesse pelo que ele escreve. Então, acho assim que é uma situação ganha-ganha. Ninguém sai perdendo. Muito bem. Lorena, me diga uma coisa. O que você pretende fazer com esses diários? Você vai digitalizar e disponibilizar ou você vai aguardar mais um pouco? Professor Dino, olha, eu já pensei, sinceramente, em digitalizar tudo, porque esse é um processo natural, né, da vida. Uma hora esse papel todo não vai sobreviver às intempéries aí. Mas é uma preocupação que eu tenho, de digitalizar. Inclusive, eu tenho isso como um projetinho pessoal, assim, eu comecei a digitalizar algumas coisas, mas eu vi que era muita coisa, eu vou precisar de bastante tempo. Mas, assim, eu tenho esse projeto pessoal de digitalizar. Eu também já pensei em ficcionar esses diários todos em uma história, né, mesmo. Só que esses projetos eu já até pensei assim que poderia ser uma boa história para esse público infanto-juvenil, adolescente, assim, porque, né, foi a minha adolescência inteira documentada em mil tretas e confusões. Mas é um projeto, uma das duas coisas vai acontecer, não sei se em breve, mas são projetos que eu já pensei para esses diários, mas eu definitivamente não quero me desfazer deles, não quero que eles que jogar fora, ou não serve mais, porque volta e meia eu retorno lá, eu volto lá e leio trechos da minha vida adolescente, dos meus problemas que costumavam ser tão, né, avassaladores, e hoje eu penso assim, gente, olha as coisas que me preocupavam, olha pelo que eu chorava, olha o que me angustiava, sabe? Por exemplo, eu fazia registros do episódio da novela do dia que eu tinha assistido, eu achava assim o máximo, sabe? Porque eu comprei uma revista legal do Harry Potter e tal e tal. Então, e também outras coisas importantes que foram definindo a minha personalidade, sabe? Que eu vejo lá nesses diários, sabe? Como eu sempre fui muito, muito justa, sabe? Assim, uma pessoa que sempre foi muito revoltada com injustiça, com procurar sempre falar a verdade. Eu sempre tive muita culpa cristã na minha casa, por causa da minha avó, né, uma educação muito católica, e eu via tudo isso ali nesses diários. Então, assim, eu acho impossível eu me desfazer deles. Então, eu pretendo digitalizá-los e talvez um dia, quem sabe, escrever, né, romantizar, né, ficcionar esses diários aí.
Veremos. Professor Dino, me ajuda aí nessa historiografia. Só que tem aí um pequeno detalhe, né? Diz o teórico que é o ídolo do Mauro, que é o Felipe Delegene, que trabalha com pacto autobiográfico, no momento em que você tira aquela parte datada, dia 27 de outubro de 2014 e tal, você já encerra aquele contrato com o leitor. O leitor vê aquilo ali como uma ficção e não como um pacto de verdade que você assina embaixo. Então, eu acho que para isso é necessário levar o que está no diário para lá, a não ser que você imagine como fez Humberto de Campos, né? Humberto de Campos é que guardou tudo e disse para a família, né? Olha, 10 anos depois da minha morte, vocês publicam aí os que vocês quiserem, mas eu vivo, ninguém publica. É mas por aí. O dele era bem pesado, né? Bem pesado. Mas, no caso, eu vejo que há também um distanciamento muito grande que não se pode esperar, né? Se você escreveu na adolescência e foi sobre você e não sobre o Maranhão, sobre São Luís, aquela coisa toda, em algum momento, até para você, eles não vão ter a importância que eles têm neste momento, porque eles estão bem próximos do que você viveu. Então, a gente faz aqui uma pressão, no bom sentido, para que esses textos se digitalizem logo e ganhem as plataformas, né? Se não for impresso, mas pelo menos nessas plataformas para a gente botar as mãos e ler. Olha, eu vou te falar uma coisa, né? Dizia Aristóteles, né? Dizia Aristóteles que a literatura sempre faz sucesso porque as pessoas adoram imitação, né? Adoram imitação. E eu vou te dizer uma coisa, a escrita de si, ela sempre povoou a mente dos leitores, né? E de maneira que parece que tem aumentado, né? As pessoas estão um pouco atrás disso tudo, né? Então, eu sou fominha de escrita de si, sinceramente. E sempre desejo o que as pessoas estão escrevendo sobre si, né? Gente, mais alguém? Então, sendo assim, Lorena, a gente te agradece muitíssimo, né, pela presença hoje neste grupo, para bater um papo, para conversar, falar sobre sua trajetória, né, e uma trajetória que nos instiga. Dizer que você escrevia tanto já na adolescência, e eu te vejo agora, sinceramente, como se tivesse passado desde a época da graduação, não em termos físicos, mas em termos de amadurecimento, 20, 25 anos, 30 anos. Né? Eu nunca vi uma pessoa amadurecer tanto na forma de falar, na forma, né, de entender a construção das personagens, como você, em tão pouco tempo, né? E não faz 10 anos que a gente teve esse contato com a tua graduação, e de repente eu vejo você hoje aqui com uma capacidade extraordinária, né, de entender a construção dessas personagens e moldar essas personagens, e mais ainda a forma como você conviveu com eles e ainda como convive, né? Então, se eu não tivesse, agora aqui olhando você, e se eu não tivesse tido a oportunidade de ter esse encontro com você na graduação, eu diria, se apenas ouvisse o que você estava dizendo, ou apenas o texto transcrito, eu diria que você tem 30 anos de carreira na literatura, porque é um processo de amadurecimento muito grande. Então, que você... Eu sei que é um processo de, muitas vezes, muito trabalho, você parir uma ficção, né? Porque, antes de mais nada, é você construir a escrita, mas para construir a escrita, você tem que pensar e tem que criar essa trama toda, né? Isso não é muito fácil. Mas a gente espera que logo, logo saia o terceiro e que a gente possa devorar o primeiro e o segundo, para quem não teve essa oportunidade, e que esses diários apareçam logo para a gente devorar, e que também, né, outros gêneros apareçam também aí, né? Você está inscrita, né? E é o que dizia Castro Alves. Castro Alves disse uma frase tão linda, né? Tão linda, em que ele se imaginava depois no panteão da história, né?
um nome escrito no panteão da história, né? Poema Mocidade e Morte, né? E esse desejo você poderia ter, mas você não tem mais, porque esse desejo já se concretizou, né? Hoje você está fincada, né, neste novo panteão desses novos, né, escritores e já faz parte da historiografia literária maranhense, tá? Então, todos nós que amamos essa literatura e nós que trabalhamos com ela, vemos em você uma dessas peças fundamentais, né? Assim como foram para trás, né? O Astolfo Marques, o Nascimento de Moraes, a Lucy Teixeiras e tantos outros nomes, né? Você faz parte, então, dessa historiografia toda, né? Então, parabéns e muito, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, tá? A gente sai hoje daqui muito mais amadurecido, muito mais ligado a essa questão da construção da personagem, tá? Então, muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada, professor Dino. É muito bom ouvir suas palavras sempre. Tenho profunda admiração por você, seu trabalho. Acompanho, ainda que de longe, mas acompanho sempre que posso. Sempre estou vendo você aí pelos eventos. Apesar de às vezes a gente não conseguir se esbarrar, mas é um profissional que eu admiro muitíssimo, professor Dino. E eu fico honrada, eu fico extremamente honrada de receber tantos elogios, uma fala tão bonita sobre o meu trabalho de alguém que dedica, né, a vida a pesquisar literatura como você. E eu agradeço a todos vocês que tive a oportunidade de conhecer hoje. E estou aqui disponível, me encontrem lá no Instagram, @autora Lorena Silva, meu site também, lorenasilva.com, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. E obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos.